Eu acho que eu nunca mais vou enxergar as crianças da mesma maneira. E aí, literários, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, espero que vocês estejam bem também. E hoje a gente vai conversar então sobre o Nobel do William Golding, Senhor das Moscas. Esse livro incrível que me deixou chocada até agora. Mas antes de tudo, eu já digo para vocês, não sejam preguiçosos, deixem o likeinho aí de vocês, se inscrevam no canal, ativem o belzinho de notificação. As redes sociais do canal tá aqui no link, aqui embaixo, no box de descrição do vídeo. É um pequeno gesto de vocês, mas contribui muito para o trabalho que eu faço aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos à história. Gente, o que parece uma aventura de crianças numa ilha paradisíaca vira uma pura selvageria. Gente, eu tô chocada. Sabe aquele livro assim que tu lê e tu fica ali um dia, dois, três pensando na história, pensando que rumo a história levou, pensando no desfecho? Esse livro fez isso comigo, pessoal. Um forte candidato, então, a ser, acho que, um dos melhores do ano de 2018. Eu já deixo aqui para vocês a recomendação da leitura, tá? E do que se trata? Ele foi publicado em 1954, tá, pessoal? Esse fundo aí é do filme de 63 e teve mais uma adaptação em 90, tá? E a história, ela se passa no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então, a história foi ali contemporânea, né, à publicação, tá? O pano de fundo é a Segunda Guerra Mundial. E esse livro, ele é cheio de simbolismos, tá, pessoal? Não é difícil a leitura, não compromete a leitura, mas faz a gente pensar, sabe? Então, a gente tem ali uma concha que tem um forte simbolismo de respeito, de obediência. A gente tem um monstro, a gente tem uma cabeça de porco, sabe? Então, são coisas assim que é bom ler, pensar, né? Enfim, mas vamos à história. Eu não sei nem o que é, gente. Tem gente que fala que é parábola, tem outros que falam que é outra coisa, enfim, tá? Isso é o de menos. Mas a história começa com duas crianças, tá? Eles têm ali uma idade de 6 a 12 anos, tá? São duas crianças caminhando, o Ralph e o Porquinho, tá? Eles estão caminhando nessa ilha, porque o avião que eles estavam caiu. E eles, né, ficaram nessa ilha paradisíaca, uma ilha bonita, tal, que tem todos os recursos que eles precisam. Então o Ralph está caminhando ali com o Porquinho, que é o apelido do outro rapazinho, e eles têm ali mais ou menos uns 12 ou 13 anos os dois. E eles acham uma concha. E o Porquinho olha aquela concha e diz para o Ralph tocar, assoprar ela, para fazer um barulho e ver se tem mais pessoas na ilha. Porque o Porquinho não pode assoprar essa concha porque ele tem asma. Então o Ralph pega a concha, né, e uma concha grande, e assopra aquela concha e sai aquele som alto. Enquanto isso, eles estão ali, né, conversando, esperando, vendo, né, caminhando pela ilha, e vem um outro grupo de crianças, que daí é o grupo do Jack. Então, tá o Ralph e o Porquinho, né, com esse avião caído na ilha, e depois do som vem o Jack. E o Jack, a gente já vê que ele é líder daquele grupo ali que está se aproximando com ele. E o Ralph já se percebe também que ele é um líder, né, nato. Então, eles se reúnem ali, né, os meninos falam que ouviram o barulho da concha, e tem um grupo entre pequenos e grandes, dos 6 aos 12, 13 anos. E eles decidem que eles precisam da figura realmente de um líder e elegem democraticamente o Ralph. Então, o Jack, que estava liderando aquele outro grupo que chegou, ele é protelado.
Pessoal, eu vou ter que dar uma paradinha porque pode ser que caia a bateria do meu telefone, então eu vou ter que dar uma rápida recarga nele. Que droga! Voltando então, gente, já deu uma carguinha aqui no telefone e podemos retornar. Então, pessoal, continuando, já se cria então uma animosidade entre o Ralph e o Jack, tá? Porque ambos têm liderança dentro de si, né? É nato neles assim. E eles discordam de uma porção de coisas, tá? Mas enfim, então eles se encontram nessa ilha, todas as crianças, sem a figura de nenhum adulto, e decidem então que o Ralph vai ser o líder. E sempre que o Ralph quer fazer uma reunião, quer chamar atenção, fazer alguma coisa, ele toca a concha. Então é uma maneira de disciplinar, né? Assim, é uma obediência, um respeito, porque sempre que tem a reunião, então ele toca a concha, as pessoas, as crianças se reúnem e cada um que for falar tem que segurar a concha, esperar a sua vez, ninguém pode interromper. Então eles vão criando uma série de regras para poder conviver nessa ilha, tá? Nisso, o Ralph fica encarregado lá de construir os barracões para eles poderem dormir, né? O porquinho, ele é asmático, ele é gordinho, ele é o nerd, é aquele que sofre bullying, né, nas histórias. Então, ele é sempre o rejeitado, mas ele é muito adulto, ele é muito racional, ele é muito sensato, ele é inteligente, ele é a cabeça pensante. Enquanto o Ralph e o Jack são os corpos, né? É a ação. Então, o Ralph vai construindo ali o local para eles dormirem, enfim. E para ele é muito importante a figura de uma fogueira sempre acesa, fazendo fumaça. Porque caso passe um avião ou um navio, eles vão enxergar a fumaça e vão lá resgatar os meninos. Então, do início ao fim, a preocupação do Ralph é essa, é sempre ter uma fogueira fazendo fumaça. Então, o Ralph, ele é o menino democrático, ele é o menino que tem um propósito, ele é o menino que pensa no futuro. E o porquinho é o que eu falei para vocês, o sensato, mais adulto, mais racional. Durante uma reunião, o Ralph toca lá a concha, chama as crianças para falar que tem que ter a fogueira e tal. Um menino some. E no começo a gente fica assim, é alguma coisa sobrenatural? É só um simbolismo? O que que é? Uma criança some, desaparece. Uma criancinha que tem uma mancha no rosto. E não aparece mais, pessoal. E aí começa um burburinho de que existe um monstro na ilha. E aí o pânico toma conta dos menorzinhos. Enquanto isso, apesar dessa preocupação, apesar de estarem sozinhos numa ilha, apesar de ter esse pano de fundo de guerra, as crianças se divertem. Eles estão assim enlouquecidos com a ilha e tomam banho de praia, aquela coisa toda de criança. E o Jack, ele é o habilidoso, ele é o caçador. Então, para o Jack, o importante não é ter uma fogueira acesa, não é pensar em ser resgatado. O Jack quer caçar. Ele quer pegar porco, porque ele viu que tem um porco ali, que tem porcos na ilha. E ele bota isso na cabeça, que ele tem que caçar, que eles precisam comer, enfim. Então, o Jack é o habilidoso, é o caçador e é o menino do presente. Ele não pensa no futuro, ele é focado no presente. E nós temos essas três figuras centrais, o porquinho, o Jack e o Ralph, tá? E eu vou ler para vocês um trechinho, para vocês terem uma ideia da escrita, né, do William, e para ter uma noção, assim, de como é esse começo, tá, gente? Abre aspas. Os meninos mais novos eram conhecidos pelo título genérico de pequenos. O decréscimo das idades a partir de Ralph era gradual, e embora houvesse uma região dúbia onde se situavam Simon, Robert e Maurice, não havia a menor dificuldade em reconhecer quem eram os grandes de um lado e os pequenos do outro. Os inquestionavelmente pequenos, com idade em torno de 6 anos, levavam uma vida à parte.
bastante distinta, mas nem por isso menos intensa. Passavam a maior parte do dia comendo, colhendo frutas sempre que conseguiam e sem usar muito critério em matéria de qualidade ou ponto de maturação. A essa altura já estavam todos acostumados com dores de estômago e uma espécie de diarreia crônica. Passavam por terrores indizíveis no escuro. Eles estavam com medo do tal do monstro, então eles tinham pesadelos, né? Falavam dormindo, enfim, tudo por causa dessa criança bem no início que sumiu durante uma reunião. Estavam todos muito bronzeados e cobertos de imundície. Obedeciam sempre à convocação da concha, em parte porque era Ralph quem tocava, e Ralph era bem maior do que eles. O bastante para ser visto como um elo com o mundo adulto de autoridade. E aí, gente, a vida transcorre daquele jeito ali, né? As crianças com terror noturno, eles, inclusive os grandes, preocupados com o tal do monstro, porque eles começam a acreditar que existe um monstro na ilha. E o Ralph querendo manter a fogueira acesa e o Jack querendo caçar porco e o porquinho sendo, né, achincalhado por todos eles. Até que chega num ponto que já era o esperado. O Ralph começa a cobrar do Jack ajuda, porque são poucas as crianças grandes. Ele quer mais ajuda para a fogueira, para construir ali os barracões, né, os barracos para eles dormirem, e o Jack está aficionado em caçar porcos. E o pior é que ele caça, gente, ele mata um porco. E assim, tem uma cena, esse livro tem várias cenas violentas, tá, pessoal? Ele não é um livrinho assim, porque é com criança, não é um livro fácil. Tem uma cena que eles matam uma porca, que, ai gente, eu tenho um porquinho da Índia, vocês sabem. Então eu achei uma cena muito forte. Eu até tinha separado para ler para vocês, mas eu achei melhor não ler, porque é bem chocante assim tu ver crianças fazendo o que eles fazem, porque eles passam dos limites, pessoal. Eles entram num estado de selvageria, eles entram num estado de bestialidade. Então começam esses conflitos entre os dois meninos e tem o que é assim inevitável, que é a separação do grupo. Então o Jack, que é o caçador, que é o menino da diversão, que é o menino que traz comida, porco, carne para todo mundo, ele fica com um grupo. E o Ralph fica com o porquinho e mais outros meninos. E aí, gente, começa assim, não necessariamente uma guerra, mas começa a acontecer um monte de conflitos entre esses dois grupos. E chega um ponto que a gente está lendo e a história te engole, tá, pessoal? O começo pode ser um pouquinho demorado ali, descrevendo o que as crianças fazem, brincando na ilha. Mas depois, sério, pessoal, assim, tu tá na página 10, daqui a pouco tu tá na 50 e não viu passar. Ali, a leitura assim te absorve por completo, pelo menos comigo foi assim. E chegou num ponto, para vocês verem como a história é densa, como ela é pesada, que eu pensei, quando vai ocorrer o canibalismo? Quando vai ocorrer um assassinato? Sério, pessoal. Porque o Jack, ele começa a se tornar um menino violento. E ele começa a matar esses porcos e ver sangue, e ele se pinta com sangue, gente. E fica completamente nu, então ele se entrega totalmente, como se fosse assim, um aborígene numa ilha. E ele incorpora uma coisa medonha, porque ele fica assim como se ele tivesse cego, como se ele tivesse esquecido completamente toda aquela educação, aqueles valores, a vida que ele tinha. Enquanto o Ralph não, o Ralph sempre foi pé no chão, sempre quis voltar para casa, sempre quis manter uma fogueira fazendo fumaça para ser resgatado. E o Jack esquece completamente, por ele é um deus, um rei numa ilha. E eles começam a fazer rituais, danças, oferendas. E aí, gente,
Eu não posso contar para vocês, claro, né? O interessante é vocês lerem, mas é isso, a gente fica com aquilo. Quando eles vão começar a se matar? Será que vai ocorrer um canibalismo ali? Porque é impressionante a que ponto de bestialidade essas crianças chegam, pessoal. Sério, é muito, muito forte, realmente. É um livro assim que meio que choca a gente, tá? E o final, gente, é um final até previsível, bem previsível, né? Eu esperava ter um final mais legal assim, mas foi bem dentro do que a gente já esperava, tá? Então é isso, pessoal, né? Não vou falar mais, é isso aí, são essas crianças selvagens. Esse daqui, como vocês podem perceber, é o Jack, né? E aquele lá, o outro menino, é o Ralph, e o porquinho ali do lado de óculos. Então eles acendem a fogueira com óculos do porquinho, tudo. E tem todo um conflito por causa desses óculos, porque o outro grupo do Jack quer o óculos do porquinho para poder assar os porcos que o Jack mata, tá? Então é isso, pessoal, leiam com atenção, é um livro incrível, com certeza. Eu vou assistir o filme de 63, vou assistir o filme de 90 também. E assim que eu assistir, eu vou trazer a resenha para vocês e vou ver, né, vou falar para vocês se tá fiel ao livro ou não. Enfim, vou fazer os meus comentários e a impressão que eu tive dos dois filmes. Tá, gente? Fica então a dica aí para vocês de um livro muito bom, um livro chocante e estarrecedor de crianças que viram bestas selvagens. É, pessoal, é bem isso aí, tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa o dedinho aí, o likeinho de vocês, se inscrevam no canal, ativem o belzinho de notificação, que vocês ajudam muito o canal com esses pequenos gestos, tá, gente? Até o próximo vídeo, tchau!